Jonas Varela, na internet e no YouTube. Se inscreva no nosso canal, no nosso site, acompanhe nossos vídeos. Agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Nós contamos até o momento com 7 inscritos no nosso canal, no nosso site, mas vai melhorar muito ainda, se Deus quiser. Hoje nós continuaremos as explicações da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, no livro dos Números, né? Livro dos Números. Então, Números é o 4º livro do Antigo Testamento, o livro número 4, né? Livro dos Números, a caminho da Terra Prometida. Já na sua segunda parte, o povo de Deus em marcha, né? Nós vamos explicar hoje o capítulo 14, né? Então, capítulo 14. Em todos os seus, vamos ver aqui, em todos os seus, vamos ver, 45 versículos. O capítulo 14 conta com o primeiro tópico, capítulo 14 do livro dos Números, as tentações na caminhada. E somente este tópico, só um tópico, né? No capítulo 14. Vamos para as explicações, né? Capítulo 14, versículos 1 a 45. No processo de libertação, as incertezas provocam uma série de tentações. Voltar às seguranças concedidas e prometidas pelo opressor, entre parênteses, versículo 2. Desistir no meio da caminhada, entre parênteses, versículos 2 e 3. Renegar os verdadeiros líderes, entre parênteses, conforme Êxodo 17, 4. Esquecer as conquistas já conseguidas, entre parênteses, versículos 11, 13 a 14. Queimar etapas para chegar mais depressa ao objetivo, entre parênteses, versículos 14, 39 a 45, né? 14, deve ser o capítulo, né? 39 a 45. Desprezar o ideal da libertação, né? Conforme, entre parênteses, conforme Números 13, 1 a 33. Fazer separação entre a religião e os problemas concretos, entre parênteses, conforme Êxodo 32. Tudo isso faz com que o projeto se torne muito mais difícil e seja retardado por gerações inteiras. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos agora para as explicações do capítulo 15 do livro dos Números, né? Vai na sua segunda parte, né, da leitura do livro dos Números, o povo de Deus em marcha, né? Livro dos Números, a caminho da Terra Prometida, né? O 4º livro do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, livro número 4. O capítulo 15, ele conta justamente com 41 versículos, exatamente. E o tópico do capítulo, os tópicos do capítulo 15, primeiro tópico, os dons de Javé. Segundo tópico, tomar consciência dos erros cometidos. Terceiro tópico, violação do sábado. Quarto tópico e último, né? Um lembrete da aliança. São 4 tópicos no capítulo 15 do livro dos Números. Vamos para as explicações, né, do livro dos Números, do seu capítulo 15, né?
capítulo 15, versículos 1 a 21, explicando a oferta de alimentos para Javé, tanto de origem animal como vegetal, tem como finalidade recordar que Ele é a fonte da vida e que todos os dons provêm dele. Versículos 22 a 31 do capítulo 15 do livro dos Números. A ideia de pecado involuntário é estranha para nós. Entretanto, se sairmos do contexto do culto e entrarmos no contexto mais amplo da caminhada para a libertação e a vida, a ideia ganha sentido. Qualquer erro, mesmo involuntário, pode prejudicar o processo. Será preciso tomar consciência dos erros cometidos para poder evitá-los. Versículos 32 a 36 do capítulo 15 do livro dos Números, explicando a lei do sábado. Originalmente visava a providenciar o descanso necessário para o povo usufruir a vida. Jesus criticará a transformação do sábado numa lei que oprime o homem e o impede de viver, entre parênteses, conforme Marcos, MC, M maiúsculo, C minúsculo, conforme Marcos 2, 23 a 28. Versículos 37 a 41 do capítulo 15 do livro dos Números, explicando essas borlas, deviam lembrar a aliança feita com Deus, repetindo, como Deus libertador, e as normas que orientam para a construção de uma nova sociedade. Mais tarde, esse memorial vai se transformar em simples motivo de ostentação vazia, conforme M maiúsculo, T minúsculo, Mateus, entre parênteses, Mateus 23, 5. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos agora para as explicações do capítulo 16, do livro dos Números. Capítulo 16, na segunda parte do livro dos Números, o povo de Deus em marcha, O livro dos Números, a caminho da terra prometida, o quarto livro do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada. O capítulo 16, ele conta, vamos ver aqui, ele conta com quantos, capítulo 16 conta com, 35 versículos, exatamente. Vamos para os tópicos do capítulo 16 do livro dos Números. Primeiro tópico, conflitos na liderança. Primeiro e único tópico do capítulo 16. Vamos para as explicações. Capítulo 16, versículos 1 a 35 do livro dos Números, explicando. O capítulo reúne desajeitadamente duas tradições, ficando às vezes confuso. De um lado, temos um grupo que, diante das dificuldades, preferiria ter ficado na terra da escravidão e a enfrentar o caminho difícil, que é a construção de uma nova sociedade. Por outro lado, temos o conflito entre os levitas e os descendentes do sacerdote Arão. Estes lutam pelos direitos do sacerdócio, provavelmente na época do pós-exílio.
Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para a leitura do capítulo 17 do livro dos Números, não é? Lá na sua segunda parte, não é? O povo de Deus em marcha, né? Livro dos Números, né? O livro dos Números, a caminho da terra prometida, não é? Então vamos para as explicações do capítulo 17, não é? Exatamente. Em todos os seus, vamos dizer aqui, quantos versículos? 28 versículos. Então, o capítulo 17 conta com o primeiro tópico: a função do líder é zelar pela comunidade. 2 tópicos. Segundo tópico do capítulo 17 do livro dos Números: funções de sacerdotes e levitas. Vamos para as explicações. Capítulo 17, versículos 1 a 26. Aqui se desenvolve o tema da supremacia do sacerdócio de Arão e seus descendentes. Ressalta-se também o papel do verdadeiro líder: zelar e promover o bem da comunidade. Versículos 17, capítulo 17, versículo 27 a capítulo 18, versículo 7, explicando do livro dos Números. Diante do problema levantado pelos levitas, o presente texto procura delimitar a função dos sacerdotes e a função dos levitas. A ideia refletida aqui irá criar mais tarde outra mentalidade, que os diversos graus de proximidade com Javé é que determinam o grau de santidade e pureza, ou seja, aqueles que estão mais perto do santuário é que são mais santos, e aqueles que estão distantes são pecadores e impuros. O Novo Testamento irá contra essa mentalidade, mostrando que Deus está perto de todo o povo, principalmente dos mais pobres e necessitados. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 18, né? Capítulo 18, em todos os seus, vamos dizer aqui, 32 versículos, né? Na segunda parte já do livro dos Números, né? Vamos aqui. Capítulo 18, ele tem apenas, vamos dizer aqui, direitos dos sacerdotes e levitas, né? Capítulo 18, um tópico só. Vamos para as explicações, né? Fizemos capítulo 18 até o versículo 7 no anterior, né? Vamos explicar agora o restante. Capítulo 18, versículo 8 a 32, o livro dos Números, explicando, né? Todos têm direito de viver do próprio trabalho, e o trabalho dos sacerdotes e levitas é servir a Deus e à comunidade, e disso é que eles devem receber o necessário para o seu sustento. A cobiça, porém, é uma tentação constante, e na época de Jesus, o templo já se havia transformado em lugar de exploração e opressão do povo, entre parênteses, conforme J maiúsculo O minúsculo é João, capítulo 2, versículos 13 a 22, né? Então, capítulo 19, em todos os seus 22 versículos, vamos ver se dá tempo. Capítulo 19, explicações. É um tópico só, a água da purificação. Capítulo 19, versículos 1 a 22. A água da purificação, que se preparava com as cinzas de uma novilha vermelha, é uma antiga prática mágica assimilada pelos israelitas e aplicada ao sacrifício pelo pecado. Essa prática é lembrada em Hebreus 9, 13 a 14, e a purificação total só se consegue graças ao sangue de Cristo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidades. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação das explicações do capítulo dos Números, do livro dos Números, no seu capítulo 20. Glória a Deus, aleluia, minha felicidades, até lá.